noite, amada igreja. Vamos dar continuidade nos nossos estudos em Romanos, ainda no capítulo 4, onde eu tenho repetido aqui que a finalidade do apóstolo Paulo é demonstrar que a justificação pela graça não é uma doutrina nova. Para isso ele está citando o exemplo de Abraão, tá? Então ele já disse que Abraão não foi justificado pelas obras. Em outro vídeo nós comentamos, que Abraão não foi justificado pela circuncisão. No outro vídeo que ele não foi justificado pela lei, e depois falamos no vídeo anterior que ele foi justificado pela fé. Agora, no capítulo 4, 23 a 25, fechando esse capítulo, vamos falar sobre a fé de Abraão e a nossa fé. Veja os versículos 22 a 24 que diz: em consequência, isso lhe foi também imputado como justiça. As palavras lhe foi acreditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Abraão creu em um Deus capaz de trazer à existência as coisas que não são e de ressuscitar dos mortos. Mas até aquela época ninguém tinha ressuscitado dos mortos. Não tinha caso de ressurreição ainda. Como que Abraão creu em um Deus que ressuscita dos mortos? Ora, quando Abraão recebeu a ordem de sacrificar Isaac, ele imediatamente cumpriu aquela ordem e foi com Isaac para o local do sacrifício. Ele levantou o cutelo para fazer o sacrifício. Só não o fez porque um anjo bradou, dizendo que não precisava fazer aquilo, que ele já tinha provado a sua fé. Em Hebreus 11, 19, se diz que Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Então foi por isso. Ele cria que Isaac era o filho da promessa e que Deus não ia deixar Isaac morrer. Ainda que morresse, ele iria ressuscitar. Esta é a fé que nos justifica. A fé em um Cristo ressuscitado. A ressurreição de Cristo é a base do cristianismo. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé e ainda estamos em nossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. Só um Deus que ressuscita dos mortos pode justificar o pecador, pode nos dar vida, porque não é a fé que salva, não é a fé que justifica. Nós podemos crer em qualquer coisa. O que justifica é Deus, quando cremos em um Cristo ressurreto. A fé é apenas o meio de salvação, mas é Deus que nos justifica quando cremos no seu Filho, em Jesus Cristo ressurreto. Precisamos crer na ressurreição de Cristo. Quais as circunstâncias em que Abraão creu? O seu corpo e o ventre de Sara já não tinham mais condições de ter filho. O corpo já sem vitalidade. O ventre de Sara amortecido, como nós falamos no vídeo passado. Abraão não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Abraão não tinha todo o conhecimento que nós temos hoje de Deus. Não tinha conhecimento dos milagres de Deus. Olha a circunstância de Abraão. Abraão não participava de PGM. Abraão não tinha um discipulador. Abraão não tinha uma igreja. Não tinha um pastor. Não tinha EBD. Olha só que circunstâncias. Tudo desfavorável para ele. Nós dependemos de tudo isso para manter nossa fé em Deus? De pastor, da igreja, dos irmãos, da Bíblia? Dependemos mesmo? Não estou tirando a importância da igreja, do pastor, do discipulado, pelo contrário. Mas um dia nós podemos nos privar disso. Os irmãos que estiveram nos campos de concentração não tinham nada disso. E muitos mantiveram a sua fé ali. Muitos irmãos são
podem ficar em alguns locais onde não tem igreja, não tem crente, não tem nem nada. Ele é o único ali. Vai perder a fé por isso? Muitos missionários vão para locais longínquos, começar um trabalho, não tem ninguém para apoiá-lo ali, a não ser as orações dos irmãos. E ele tem que manter a sua fé. Paulo ficou grande parte do seu tempo preso, sem congregar, sem um pastor ali para lhe fortalecer. Mas da prisão, ele se fortalecia e fortalecia os irmãos que estavam livres, escrevendo as cartas. Portanto, nós precisamos nos fortalecer em Deus, a nossa fé em Deus, a ponto de não dependermos, né, da igreja, de um pastor, para manter a nossa fé. Precisamos ter essa autonomia. Como agora, tem muitos irmãos isolados, tem alguns irmãos privados até da comunhão com seus filhos. Necessariamente tem que perder a fé por isso? É momento de nos fortalecer, de demonstrar que temos uma fé viva em Deus, uma fé sólida no Cristo ressurreto. E Deus pode estar permitindo tudo isso agora para que nós, a exemplo de Abraão, nos fortalecemos. Abraão não tinha uma fé ingênua. O versículo 19 diz que Abraão reconheceu a sua condição. Ele sabia da sua condição, sabia do seu corpo já amortecido, do ventre de Sara também já amortecido. Mas apesar disso, ele levou isso em consideração, ele sabia, mas apesar disso, ele foi fortalecido. Ele fortaleceu na sua fé. Os problemas existem. Os problemas são reais. Porém, não são motivos para nos esmorecer. Tenhamos, portanto, a fé no Deus de Abraão. Creamos que Ele é um Deus de milagres. Nós precisamos crer que o Deus nosso é um Deus de milagres, que até hoje Ele faz milagres. Porque se não acreditamos em milagres, precisamos rever nossos conceitos como cristãos. Que todos tenham uma noite na presença de Deus.